Olá, pessoal. Bom dia a todos. Como vocês estão? Um ótimo sábado aí para vocês. Curtindo o feriado aí do Dia do Trabalhador, né? Pessoal da sede, pessoal do Polo Centro, pessoal de Osasco, não, ó, tô confundindo, achando que o feriado também, a ponte é na sexta. Não. Pessoal do centro, pessoal da sede, pessoal de Vargem Grande Paulista, né? As turmas de sábado que estão comigo aqui, participando desta aula remota. Turma, vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês nosso material, certo? Muito bem, então, desejo a vocês aí um ótimo sábado, um bom feriado, um bom descanso. E aí, queridos, nós iniciamos aqui essa nossa aula com os nossos informativos, projeto Você Não Está Sozinha, que é desenvolvido aí com um grupo Justiceiras, com o objetivo aí de acolher mulheres, meninas vítimas de violência física, sexual, psicológica, financeira, pessoas que estão aí em situação de risco, de vulnerabilidade. Esse projeto que, além de acolher, ele dá orientação psicológica, médica, e é um dos canais de denúncia contra a violência à mulher. Então, se vocês conhecem alguém que está em situação de violência, de vulnerabilidade, fale do projeto Justiceiras. E mais do que falar, é denunciar os casos de violência contra a mulher. Então, vamos todos nós fazermos a nossa parte, né, em proteger todas as pessoas, inclusive as mulheres que estão em situação aí de violência. Muito bem, dito isso, NURAP Núcleo de Aprendizagem Profissional, que foi fundado aí em 22 de janeiro de 87 pelo Rotary Club de São Paulo, Brooklyn, Morumbi, fundado aí com a missão de desenvolver potencialidades de pessoas, visando a promoção socioeconômica. A visão do NURAP é ser referência de excelência em serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica, e os nossos valores: amor, criatividade, confiança, comprometimento e o respeito. Queridos, departamento pedagógico, as pessoas que vocês semanalmente têm contato, aqui no NURAP, também dos nossos polos, Dona Marisa Vidovics, que é a superintendente, a Ágata, que é a nossa gerente pedagógica, Andressa, coordenadora pedagógica da sede, eu como coordenador dos polos, em breve também estarei aí visitando alguns polos, Polo Centro, Polo de Vargem Grande já me conhece, o Pedro, que é o nosso auxiliar administrativo, a Andréia, nossa monitora do CCI, Ana Beatriz aqui na sede, Camila no Polo de Ribeirão, Suelen no Polo de Osasco, Miguel aqui na sede, André aqui na sede, Polo de Vargem Grande Paulista, Polo de Sorocaba, Polo de Guarulhos, Diogo no Polo Centro, João Paulo na sede e também no Polo de Embu-Guaçu, o Cleiton conosco aqui na sede. Os nossos contatos, monitores@nurap, pedagógico@nurap, para que você tire dúvida sobre a simultaneidade, sobre calendário, sobre atividade externa, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à simultaneidade. Thiago, eu fui para a simultaneidade, assinei a lista de presença e está apontando uma falta para mim no sistema ágil. Manda e-mail para nós, monitores ou pedagógico@nurap, tá bom? E um detalhe importante, gente, não espere virar folha de pagamento para você falar sobre falta. Fale sempre antes de virar a folha, tá? Só um minutinho para tomar uma água aqui. Muito bem. Então, qualquer necessidade, gente, entre em contato conosco, pode ligar para nós, tá bom? Os nossos endereços aqui da sede, aqui em Santo Amaro, endereços dos nossos polos. Atenção àqueles
que estão com problemas de falta, que apresentou mais que 2 faltas na simultaneidade, procure a Andressa, procure a mim, ou procure o monitor Diogo no Polo Centro, para a gente falar um pouquinho sobre essas faltas, para que essas faltas não te prejudiquem no contrato. Por falar em faltas, né, dentro do sistema ágil, vocês conseguem verificar o cronograma de vocês, vocês conseguem verificar a porcentagem, as notas do trimestre, tudo isso dentro do sistema ágil. Então, gente, semanalmente, consulte o sistema ágil. Hoje, sábado, né, segunda-feira, vamos lançar a frequência aí dessa aula online. Quarta-feira, deixa eu olhar aqui o sistema ágil, deixa eu ver se está bonitinho, se a minha presença foi registrada. Olha, eu fiz atividade online, fiz aqui o formulário, estou com falta. Pedagógico, olha, eu fiz aqui o formulário e foi constado falta. Pode verificar, por favor? A gente vai olhar, gente, com, né, todos os nomes, a planilha de registros aqui. Mas para isso você precisa sempre olhar o sistema ágil, tá? Então nunca deixe de olhar, olhe sempre. Continuando aqui, né? Então, qualquer necessidade, procure a Andressa, procure a mim, ou um monitor aí que você tiver mais tranquilo e for uma situação mais urgente aí, mais rápida, fale com o monitor que você tiver mais contato, tá bom? Não vamos falar aqui sobre as normas, né? Porque estamos aqui no online, mas é importante que vocês assistam essa aula com muita atenção, que vocês anotem, façam as anotações, depois tire as dúvidas na sala de aula, tá bom? Passar aqui até por conta do nosso tempo. Os horários de capacitação, lembrando que todos vocês no presencial iniciam às 8 horas da manhã, com 15 minutos aí de tolerância para assinar o primeiro horário. A turminha aí de Vargem Grande Paulista começa um pouquinho mais tarde por conta da distância para chegar no polo, né? Então, existe essa exceção aí, mas ainda assim, gente, é importante, independente se você entra às 8, se você aí no polo de Vargem Grande entra às 9 da manhã, é importante observar os horários de entrada, os horários de saída, as assinaturas corretas da lista de presença, tanto no primeiro horário, na hora de ir embora, assinar o segundo horário. Lembrando, gente, que assinar a lista de presença é obrigatório para o aprendiz. Uma vez que não assina, não configura a presença, vai configurar falta, tá bom? Então, assinem aí atentamente as listas de presença. Continuando aqui, o nosso blog. Consultem sempre o blog do NURAP para verificar recados, informações, atividades externas, enfim, sempre que necessário, olha o blog, tá bom? Aplicativo da TOTUS, para quem é registrado aqui pelo NURAP, através do aplicativo tem acesso à folha de pagamento todos os meses, tá bom? Quem não baixou o aplicativo, só baixar meu RH TOTUS. Segue o passo a passo de primeiro acesso, vai pedir QR Code, é esse que vocês estão vendo na tela, tá bom? Depois coloca lá CPF como login e CPF como senha, e você entra lá no aplicativo e mensalmente você consegue verificar a sua folha de pagamento. Caso não consiga fazer hoje, nessa aula online, na próxima simultaneidade presencial, faça com o monitor que estiver em sala com você, tá bom? NURAP TV, nosso canal no YouTube, acompanhe sempre os nossos projetos, né? Acolhida, que é a apresentação do NURAP, vocês podem indicar pessoas para participar dos nossos programas, principalmente aqueles que estão em busca do primeiro emprego. A acolhida, gente, é a porta de entrada para o NURAP. Todos os meses nós temos acolhida aqui na sede, aqui em Santo Amaro, temos acolhida também no Polo Centro, uma vez ao mês, no Polo de Osasco, e também acompanhe nas nossas redes sociais as datas, então, onde vão acontecer as acolhidas, tá bom? A caminho da inclusão para pessoa com deficiência, transformando pessoas trans,
Construindo o Futuro, que é o nosso programa de estágio remunerado. Se você é aprendiz, está em término de contrato, está fazendo curso técnico, está fazendo faculdade, está no ensino médio, quer tentar estágio na área em que estuda, pode também encaminhar currículo para nós, tá bom? Projeto Treinando para a Vida, nosso curso preparatório, incluindo além das fronteiras imigrantes e refugiados, ultrapassando horizontes para LGBTs, transformando pessoas trans. O pessoal do Polo Centro, né, está fazendo a oficina de podcast. Alguns trabalhos já estão no Spotify, você pode ir também no Spotify e prestigiar o trabalho de alguns colegas, tá bom? Realizando Sonhos, que é o programa de aprendizagem, é o projeto que vocês fazem parte aqui conosco. Atenção para as oficinas que nós temos na sede e também nos nossos polos. Gente, semana de atividade externa de 4 a 7 de maio. Lembrando que na próxima semana, que seria a semana de atividade externa, gente, as turmas de sexta e sábado terão aula presencial, tá bom? As turmas de sexta e sábado não terão atividade externa. Tiago, por conta de quê? Como diz os mineiros, né? Por conta de quê? Porque nós tivemos feriados, gente. Estamos tendo muitos feriados aí, às sextas e sábados, e isso está comprometendo um pouquinho do nosso calendário de conteúdos, tá bom? Então, nesse mês de maio, as turmas de sexta e sábado não terão atividade externa. Então, atenção a galera da sede, atenção também a galera do Polo Centro. Próximo sábado, aula normal aqui, tá? Aqui para quem é da sede, para quem é do Polo Centro, esteja no Polo Centro. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, durante a semana, liga para nós. Olha, Thiago comentou na aula online, realmente é aula presencial mesmo, é atividade externa? Liga, manda e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Atenção aos aniversariantes do mês de maio. Ó, eu ia falar abril, porque ainda a cabeça está em abril, né? Atenção aí aos aniversariantes do mês de abril, aqueles que estão fazendo aniversário esta semana, ou fizeram agora na última semana também do mês de abril. Parabéns, feliz aniversário para vocês. E Deus abençoe aí a vida de cada um, tá bom? Parceria com o SESC, quem é registrado pelo NURAP tem direito à carteirinha. Interessados, pode procurar o SESC, leva a carteira de trabalho e eles emitem na hora a carteirinha para vocês, tá bom? E vocês podem utilizar todos os serviços de forma gratuita ou pagando uma taxa em outros serviços, tá bom? Interessados, procurem o SESC. Deixa eu passar isso daqui. Falar um pouquinho aqui, gente, dessa informação que é o domínio público. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E aqui, o que é o domínio público, gente? É um site do governo onde você tem à disposição toda a sociedade, todos os cidadãos, todos os brasileiros precisam saber disso, tá? Esse site do domínio público tem todos os livros à disposição, desde livros de literatura a livros de qualquer tipo de gênero textual que você imaginar, tem à disposição gratuitamente, tá bom? Machado de Assis, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, autores contemporâneos, literatura clássica, literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura inglesa, literatura norte-americana. O que você imaginar, você encontra nesse site. Então, aproveite, tá? Principalmente aí quem está na faculdade, que às vezes tem que comprar tantos livros e às vezes a gente não tem dinheiro para comprar, né? Porque acaba sendo um pouquinho caro. No site você encontra também exemplares até de livros universitários, tá bom? Então, domínio público. Coloca lá no Google, domíniopublico.gov.br. Aí você vai ter acesso a todos esses livros, tá bom? Valeu a dica? Deixa eu passar aqui rapidinho. Falar um pouquinho aqui, gente, da Lei 15.377, que é a nova lei aí, que foi
implantada agora no mês de abril, que fortalece aí os direitos dos trabalhadores e exige mais transparência das empresas no sentido de orientar, de informar todos os seus colaboradores da importância de cuidar da sua saúde, de exames de prevenção, não só um check-up como um exame de sangue, um exame de urina, não, mas também fazer os testes de sorologia para HIV, para sífilis, tomar as vacinas, principalmente para a vacina do HPV. Então é importante, gente, trabalhar também com essas prevenções, tá bom? E as empresas, todos nós precisamos fortalecer essa luta e também, gente, conscientizar as pessoas de que precisamos cuidar de fato da saúde, tá bom? Maiores informações, entre em contato aí com o nosso RH, tá bom? Calendário hoje, dia 2 de maio, estamos dentro da ponte aí de feriado, tá bom? Fiquem atentos aos próximos feriados. Em junho vamos ter feriado de Corpus Christi, consequentemente na sexta, dia 5, e no dia 6, sábado, ponte de Corpus Christi, isso lá no mês de junho, tá bom? Então fique sempre atentos a esses calendários, tá bom? Lembrando, gente, que toda ponte de feriado nós vamos nos encontrar aqui, tá bom? Para nossa atividade online. Gente, eu vou passar aqui por conta do horário, tá? Psicossocial à disposição de vocês, qualquer situação do trabalho que esteja causando um desconforto, procure a Raimunda, converse, relate a situação, seja uma situação dentro da simultaneidade, quer falar sobre faltas, enfim, qualquer assunto mais pessoal que você não queira falar com o pedagógico, procure a Raimunda e converse, tá bom? Nosso RH, gente, para você tirar dúvidas sobre o seu contrato de trabalho, contratação@nurap com a Laisa. Amanda, para você falar de benefícios, vale transporte, convênio médico, vale refeição, alimentação, benefícios@nurap. Faltou sábado por motivos de saúde, tem um atestado médico, tem a declaração de horas, saúde@nurap.org.br. Lembrando, gente, que os atestados e as declarações médicas, as declarações de horas, precisam ser enviadas no mesmo dia da falta. Nunca se esqueça disso. O Gustavo, para você falar de desconto no salário, folha de pagamento, rescisão de contrato, dp@nurap. Renata, para dúvidas em geral, solicitar declaração de trabalho, atualizar informações no ágil ou outros assuntos, rh@nurap.org.br, tá bom? E, para finalizar aqui, Nurap na mídia, nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Nurap Oficial, nosso canal no YouTube e o nosso site nurap.org.br, certo? Muito bem, queridos, muito bem. Bastante coisa aqui que nós falamos, né? Muita coisa. Agora eu vou preparar minha tela aqui para o nosso próximo tema. Só um minutinho. Eu estou olhando um pouquinho assim, gente, porque eu estou com uma TV aqui em cima de mim. Olha que chique. E aí, tudo bem. Tudo bem. Está compartilhando, né? Eu acho que sim. Já está compartilhando aqui. Queridos, anotem aí no caderninho de vocês esse tema que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Coloquem a data de hoje é dia 2 de maio, anote o tema, nós vamos falar sobre normas regulamentadoras e riscos ocupacionais, tá bom? Gente, esse tema aqui, ele é puramente legislação, é lei, certo? E lei é lei, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma que você entenda. Claro que
vai surgir dúvidas, anote a sua dúvida, depois que você estiver no presencial, pergunte para o monitor em sala, olha, o Thiago falou tal coisa naquele tema e me gerou essa dúvida, você pode me explicar? Tá bom? E a gente explica aí com muito prazer para você, tá? Então, normas regulamentadoras e riscos ocupacionais. Gente, não tem como a gente falar de risco ocupacional sem falar das NRs, das normas regulamentadoras. Assim como não tem como a gente falar de NR sem ter que citar os riscos ocupacionais. Queridos, todos nós que estamos dentro de uma empresa, dentro de uma profissão, dentro de uma atividade, dentro de uma ocupação, tudo isso oferece para o trabalhador um determinado risco ocupacional. Por exemplo, se você trabalha no administrativo, sei lá, você trabalha no RH da empresa, existe algum tipo de risco ocupacional que você está suscetível ali? Pensa um pouquinho. Ah, eu trabalho na linha de produção. Eu trabalho na linha de produção. Será que tem um risco ocupacional? Tem risco ocupacional. Tiago, mas eu trabalho no RH, tem risco ocupacional também? Sim, tem risco ocupacional. Tiago, eu trabalho com atendimento ao cliente lá no hotel. Eu trabalho na recepção do hotel e estou em contato com o cliente. Existe um risco ocupacional? Sim, existe um risco ocupacional. Gente, todas as atividades, todas as profissões, todas as empresas, elas podem oferecer um risco ocupacional para o trabalhador, certo? Por isso que é importante a gente falar de medicina do trabalho, é importante a gente falar de prevenção de acidentes, tá bom? Mas vamos entrar aqui no nosso tema. O que que são as normas regulamentadoras, gente? Ou conhecidas aí como NRs, são obrigações e deveres que as empresas têm que cumprir para garantir a segurança e a saúde, então, dos seus trabalhadores dentro de seu ambiente de trabalho. Essas normas regulamentadoras, gente, vou até voltar aqui um slide, elas surgiram, elas foram criadas aqui no Brasil em 1978. Poxa, 1978. E estamos em 2026. Olha só, há quantos anos existe essas normas regulamentadoras? Será que é muito tempo? É pouco tempo? Mas, pensando que tivemos primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, e no Brasil foi criado em 1978. De todas as revoluções, de todas as criações que nós tivemos, das indústrias, a organização das linhas de produção, profissões que foram sendo reconhecidas. Será que é uma lei nova? Ela é uma lei antiga. Ela é uma lei muito nova, gente. Muito nova mesmo. E pensar que muitas pessoas perderam suas vidas dentro de algumas profissões, pessoas que se acidentaram dentro de algumas profissões. Para isso é que foram criadas essas normas regulamentadoras. Para quê, gente? Para garantir a segurança e a saúde, então, dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Essas normas, elas são baseadas dentro da Lei 6.514. Então, guardem bem essa lei, 6.514. E elas servem de apoio aí para a CLT, para que essas normas sejam colocadas em práticas. E mais do que colocadas em práticas, tanto pela empresa, mas também quanto pelo colaborador, tá, gente? Pelo funcionário. E tanto um quanto o outro, periodicamente, ele precisa ser fiscalizado no sentido de se a lei está sendo cumprida ou não. Quando a lei não é cumprida, quando não se zela pela saúde, na prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, o resultado é puramente simples e perceptível.
Então, Thiago, qual é o resultado? Acidentes. Acidentes, afastamentos, doenças. Não em um trabalhador, mas no coletivo dentro daquela empresa. Esse é o resultado de uma empresa que não aplica essa legislação. Mas sabemos que hoje todas as empresas precisam aplicar essas normas, tá bom? Bom, deu para entender aqui, então, o que são essas NRs, essas normas regulamentadoras? Elas servem, então, gente, aí para garantir a segurança física e da saúde, então, desse trabalhador. Segundo o artigo aí 157, então, cabe o que às empresas, gente? Cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança. E a medicina do trabalho. Opa, temos uma informação aqui. Medicina do trabalho. Toda empresa, também pela lei, ela deve contar com uma medicina do trabalho, com um médico do trabalho. Tiago, em que situações que eu vou ter contato com um médico do trabalho? Você foi contratado, não foi? Antes de você começar dentro do seu contrato, você passou com o médico? Sim ou não? Sim. Você fez um exame, não fez? Qual é o nome desse exame? Admissional. Foi com o médico? Foi. Aquele médico é o médico do trabalho. O que você fez naquela clínica é medicina do trabalho. Poxa, eu completei um ano de trabalho. A empresa pediu que eu fosse fazer exame periódico. É medicina do trabalho. Nossa, eu trabalhava numa empresa, eu fui desligado, e aí eu tive que fazer exame demissional. É medicina do trabalho, tá? Então, toda empresa precisa contar com a medicina do trabalho, tá bom? Instruir os empregados através de ordens de serviço, quanto às precauções, perdão, a tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças ocupacionais. Adotar medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente e facilitar aí o exercício da fiscalização pelas autoridades competentes, tá? Então, vimos aí a Lei 6.514, para que é que servem as normas regulamentadoras, quando elas foram criadas, lá em 1978. Agora, a gente precisa falar que elas servem, gente, na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Aí agora a gente começa a falar aqui dos riscos ocupacionais. Pelas normas regulamentadoras, existem 5 tipos de riscos ocupacionais. E anote aí no seu caderno esses riscos que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou falar na ordem dos riscos, tá bom? Risco número 1, riscos físicos. 2, químicos. 3, biológicos. 4, ergonômicos. E 5, acidentes. Tá? São 5 grupos de riscos ocupacionais. A sua atividade dentro da empresa, ela se enquadra dentro de um desses riscos. A profissão que você vai escolher futuramente, ela se enquadra dentro de um desses riscos ocupacionais, certo? Então, existem aí esses 5 grupos. E vocês estão vendo essas cores? Pois bem, será que nós colocamos essas cores porque são bonitas? Se eu quisesse colocar ali no biológico uma cor vinho, será que eu poderia fazer isso? Não, não poderia fazer isso. Porque estas cores que vocês estão vendo são as cores oficiais. Por quê? Porque toda vez que você entrar no ambiente da empresa e esse ambiente ele oferece muitos riscos para o trabalhador, não vai estar escrito lá na porta, aqui temos risco biológico. Não, não vai estar escrito isso. Você vai ter um mapa de risco e vai ter a cor correspondente daquele risco, tá bom? Então, riscos físicos, cor verde, sempre será a cor
verde. Riscos químicos, cor vermelha. Biológicos, marrom. Ergonômicos, amarelo. E acidentes, azuis, a cor azul, tá bom? Então, esses serão os riscos ocupacionais e estas serão as 5 cores aí que representam esses riscos ocupacionais, tá bom? Bora lá. Vamos abrir um parênteses aqui. Então, como eu disse para vocês, todas as atividades, elas oferecem aí riscos para esse trabalhador. Dependendo se a exposição é muito alta, se o risco é muito grande, esse trabalhador, ele vai ser enquadrado dentro de uma modalidade. Existem 2 modalidades. Se o risco ele for eminente, se o risco for muito alto, ele pode se enquadrar dentro disso ou ele pode se enquadrar dentro disso daqui. Você consegue chutar para mim quais seriam essas duas modalidades? Conseguiria? Pensa um pouquinho. Ai, Thiago, não estou conseguindo pensar em nada. Vou te dar uma dica. Ele recebe um adicional. Opa, adicional. Quais são os adicionais que nós temos? Insalubridade e periculosidade. Anote isso. Insalubridade e periculosidade. Tiago, o que é insalubridade? A insalubridade, gente, é um adicional, então, que o trabalhador vai receber sobre o salário mínimo dele, tá? É um adicional que ele recebe sobre o salário, né? Por quê? O que é uma atividade insalubre? É quando esse trabalhador, ele está exposto a riscos, e esses riscos podem trazer complicações à saúde dele. Ou seja, ele vai receber esse adicional. Ou seja, ele corre risco de desenvolver uma doença séria. Então, por isso que ele vai receber um adicional de insalubridade. Por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que atua dentro de um hospital, gente, ali ele corre riscos de pegar contaminações por vírus, por alguma doença dentro daquele hospital, ele corre risco, sim ou não? Sim. É uma atividade com risco é alto? É. Então, ele vai se enquadrar dentro da insalubridade, tá? Dependendo do grau de exposição desse risco, existem 3 formas dele receber esse adicional. São 3 porcentagens. Primeira porcentagem, se o risco é baixo, ele pode receber 10%. Se o risco é médio, 20%. Se o risco é alto, 40%. Então, dependendo do grau de exposição, ele pode receber 10, 20 ou 40% de adicional de insalubridade. Por exemplo, imagina aquela pessoa que trabalha com serviços gerais, com limpeza, né? Mexe com limpeza. É o profissional da limpeza. Ali ele está exposto a um tipo de risco ocupacional? Sim. Qual? Risco químico. Porque ele manipula muito produto químico, produtos fortes até. Então, ele corre risco de inalar ou de ter contato com a pele. Obrigatoriamente, esse trabalhador, ele tem que usar um EPI de segurança? Tem, ele tem que usar bota, ele tem que usar luva, dependendo do produto que ele vai manipular ali, ele tem que usar máscara, tem que usar touca. Então, ele tem que usar EPIs de segurança, porque ele pode desenvolver uma doença por conta da manipulação daqueles produtos. Agora, vamos pensar aqui na profissional do NURAP, né? Pensando que ela tem essas atividades, ela manipula esses produtos.
O grau de exposição é baixo, médio ou alto? Ah, deve ser baixo, né, Thiago? Eu acredito que seja baixo. Agora, essa mesma atividade, essa mesma profissão, dentro de um hospital, é baixo, é médio ou é alto? Deu para entender? Então, o que é insalubridade? É quando o trabalhador ele está exposto a atividades e essa atividade pode desenvolver uma doença nesse trabalhador. Isso nós chamamos de insalubridade. Mas eu tenho uma outra situação, que é a periculosidade. Lembra? Anota aí, periculosidade. O que é a periculosidade? É quando a vida do trabalhador está exposta. Se a vida dele está exposta e ele sofre um acidente, ele corre muitas vezes risco de morte. Ele pode vir a óbito, esse trabalhador. Ou, se ele não vier a óbito, ele pode desenvolver sequelas gravíssimas em decorrência desse acidente. Por isso que nós chamamos de atividade de periculosidade. Qual é a porcentagem de adicional, Tiago? 30% sobre o salário. Tá? Você pode citar aí profissões? Sim. Área da segurança, policiais, seguranças patrimoniais, privados ou públicos, recebem adicional. Os profissionais da Eletropaulo, eu tô velho, da Enel, os profissionais da Enel que estão lá no poste, em cima do poste, em cima da escada, se enquadra? Se enquadra, né? Alta tensão, altura. Ah, tem aquele profissional que fica no prédio, do lado de fora, limpando o prédio, lavando a fachada do prédio. Se enquadra? Se enquadra. Também dentro da periculosidade, tá? Então, dependendo aí da exposição ao risco ocupacional, gente, esse trabalhador, ou ele pode se enquadrar dentro da insalubridade ou dentro da periculosidade. Tiago, quem é que determina isso? Ah, gente, tem muitas partes que vão determinar o que é isso ou o que é aquilo, se entra naquilo ou se não entra naquilo. Quem é que determina isso, gente? Olha, as fiscalizações, Ministério do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, sindicatos, né? Comissão de Trabalhadores, CIPA, são essas comissões, são essas frentes, convenções coletivas, são essas frentes que vão, em conjunto, gente, determinar o que é uma coisa ou o que é outra, se é ou não é, se é que é adicional que vai ser aplicado ali. Não é o trabalhador que eu faço aqui insalubre, eu quero adicional. Não, não é assim que funciona, tá? Fecha parênteses. Expliquei para vocês o que é periculosidade, o que é insalubridade. Agora, vamos falar aqui rapidamente sobre o que são esses riscos ocupacionais. Gente, primeiro grupo de risco que nós temos ali, riscos físicos. Qual é a cor do físico mesmo? Verde. É a cor verde. Eu tô com calor. A sala tá fechada, eu tô com calor, o ar não tá ligando, porque o controle tá sem pilha. Ou não sei o que aconteceu ali. Eu tô cozinhando aqui na sala, tá? Mas não se preocupe comigo. Riscos físicos. Gente, o que são riscos físicos? É quando aquele ambiente, por si só, oferece um risco para o trabalhador. Gente, aquele ambiente já é perigoso. Por ele ser um ambiente perigoso, obrigatoriamente ele tem que usar EPI de segurança. Obrigatoriamente ele tem que usar EPI de segurança. Se ele não usa EPI de segurança, vai ter um acidente ali. Como 2 e 2 são 4, vai ter um acidente. Então, quando aquele ambiente por si só oferece risco para esse trabalhador, ele tem que usar obrigatoriamente EPI de segurança. E as empresas precisam disponibilizar EPIs de segurança e trabalhar na prevenção desses acidentes. Agora, o que é que
configura risco físico. O que é que caracteriza risco físico? Primeira coisa, anota aí, ruídos. Gente, ruídos, barulho. Ah, meu Deus, está tendo barulho aqui na rua, está tendo uma obra. É esse barulho? Não. Ah, eu trabalho lá no Santa Maria, eu trabalho em escola, criançada, molecada, ai, correndo, ai, né? É esse barulho? Não. Ah, eu trabalho, tem muita gente falando aqui, muita gente falando. É esse barulho? Não. É esse tipo de ruído? Não, não é. Quando falamos de exposição a ruídos, nós estamos falando de ruídos, gente, que estão acima dos decibéis permitidos pela Organização Mundial da Saúde. Se está acima dos decibéis, obrigatoriamente tem que usar EPI de segurança. Se a exposição é a ruídos, gente, qual é o EPI de segurança obrigatório? Protetor auricular. Se ele não usa o protetor auricular, gente, o que é que ele vai desenvolver com o tempo? Hã? Ele vai ter perda auditiva, até mesmo poder desenvolver a surdez lá na frente. Então, primeira coisa que caracteriza risco físico, exposição a ruídos acima dos decibéis permitidos pela OMS. E tem que usar protetor auricular. Segunda coisa que configura risco físico, exposição ao calor. Thiago, você tá com calor aí na sala, né? Tô, gente, tô com calor aqui na sala. É esse calor? Não. Ai, que calor, tá 32 graus. É isso? Não, a gente está falando de altíssimas temperaturas, onde esse calor pode causar queimaduras no trabalhador ou confusões neurológicas. Confusões neurológicas, certo? Por exemplo, aqueles que trabalham em câmaras quentes, ele tem que usar EPI de segurança. Ele vai ter que ter uma roupa protetora, aquela roupa, como é que chama? Roupa térmica, né? Vai ter que usar roupa térmica, de repente um protetor para a pele, vai ter que usar chapéu, vai ter que usar. Quem trabalha em câmara quente, aqueles profissionais que trabalham em rodovias, cortando mato, fazendo manutenção de via, seja na estrada, seja dentro da cidade. Esses profissionais também se enquadram dentro dos riscos físicos, tá? Por conta da exposição ao sol, ao calor e por conta também dos raios ultravioleta, tá bom? Então, primeira coisa, ruído. Segunda coisa, calor. Terceira característica do grupo físico, calor. Agora, frio. Ai, meu Deus, tá 20 graus, 19 graus, ai. Não, não é esse frio. Nós estamos falando de temperaturas negativas. Quem aqui trabalha em área de cozinha, restaurante? Dependendo da área da cozinha, né? Você tem a câmara fria, a câmara gelada, e a câmara gelada, gente, esse é o tamanho dessa sala aqui. Não é uma geladeira, às vezes a geladeira é desse tamanho, que ele tem que entrar na geladeira para pegar alguma coisa. Se ele vai entrar lá, ele tem que também colocar EPI de segurança, colocar aquela blusona, né, que anda quase igual na lua, colocar touca, colocar um protetor nas orelhas, luva, bota, tem que usar EPI de segurança. Então, ó, ruído, calor, frio, e agora, radiação. Ionizante e não ionizante, quando o trabalhador está exposto à radiação. A radiação, certo? Por exemplo, profissionais de radiologia. Tá? Os profissionais de radiologia são riscos físicos, tá bom? Porque radiação. E depois, aqueles que trabalham com alta tensão. Tá? Profissionais que trabalham com energias, alta tensão, postes, torres de transmissão, essas coisas, tá bom? Riscos físicos. Qual é a cor do risco físico mesmo? Verde. Muito bem. Vamos para o segundo grupo de riscos. Agora nós vamos falar dos riscos químicos. Químicos. Muito bem. Riscos químicos. Qual é a cor do químico mesmo? Vermelho. A cor vermelha.
Gente, o que é que caracteriza os riscos químicos? Quando o trabalhador está exposto a reagentes químicos que, em contato com a pele ou inalados, podem desenvolver doença no trabalhador, tá bom? Fungos, vírus, vírus não, perdão, apaga, esquece. Esse é biológico. A reagentes químicos, benzeno, amianto. O benzeno, gente, tá presente na gasolina. Sabe quando você vai abastecer o carro, a moto, você fala, ai, que cheiro de gasolina? Aquele é altamente tóxico, tá bom? Por exemplo, o frentista ou qualquer profissional que está ali no posto de gasolina se enquadra dentro dos grupos químicos, tá bom? Pode ser explosivos também, aqueles que trabalham com produtos de limpeza se enquadram nos riscos químicos, aqueles que trabalham, deixa eu lembrar de um aqui também, aqueles que trabalham frentista, em pintura, não tem empresas terceirizadas para pintura, ele não trabalha na manipulação de tinta, também se enquadra dentro dos riscos químicos, tá bom? Grupo 3, biológicos, a cor marrom, tá? Quando o trabalhador está exposto a, agora sim, vírus, fungos, protozoários, tá certo? Profissionais da área da saúde, que trabalham na manipulação de medicamentos que contêm vírus ali, né? Todos eles se enquadram dentro dessa área. Ou que trabalham com animais, por exemplo, nos zoológicos, né? Essas coisas assim, clínicas, hospitais, consultórios odontológicos, se enquadram nos riscos biológicos, tá bom? Ergonômicos, cor amarela. Os ergonômicos, gente, não é o ambiente de trabalho que traz um risco, mas é como o trabalhador se comporta e se coloca naquele ambiente de trabalho. Os riscos ergonômicos, eles estão relacionados ao seu bem-estar físico e ao seu bem-estar emocional. Por exemplo, eu estou aqui sentado, estou na frente de um computador. Então, imagina que eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, gente. E aí eu fico nessa postura aqui, ó, o dia inteiro, deitadão aqui, achando que é uma cama. Isso é um risco ergonômico? É, é um risco ergonômico. Tem a postura correta? Tem. Cadeira não é cama. Eu tenho que sentar corretamente. Se eu sentar errado aqui, por mais confortável ou não que seja essa cadeira, ela representa um risco ergonômico. Aqui na sala, olha só, nós temos essas cadeiras aqui. São horrorosas, horríveis, não são? São. Mas se você sentar em uma dessas cadeiras, achando também que é uma cama, isso representa um risco ergonômico. Isso pode desenvolver em você algum tipo de doença, pode desenvolver em você um tipo de dor. E essa dor pode se tornar crônica, pode se tornar um problema crônico. Ou então, eu não trabalho deitado, mas eu trabalho assim, ó, em cima da tela do computador. É ergonomia? É, porque pode afetar a minha visão. Ah, eu trabalho o dia inteiro sentado. É risco ergonômico? É. Eu tenho que levantar pelo menos 2 minutos, dar uma circulada. Para quê? Para que eu tenha circulação sanguínea. Ah, eu trabalho muito tempo em pé. Preciso sentar? Precisa, pelo menos 2 minutos você tem que sentar para descansar um pouquinho sua perna, porque pode ser um risco ergonômico. A fim de prevenir todos esses riscos ergonômicos, o que a empresa pode fazer, gente, para prevenir esses riscos ergonômicos? Primeiro, orientar os colaboradores em relação à postura, a essas coisas, não é? Mas tem algo mais efetivo também para prevenção. Alguém consegue me citar o que é? Hã? Ginástica laboral, certo? Ginástica laboral. Vai lá, mãozinha para frente, sobe,
desce, deita, rola, língua para fora, senta, late, né? Ginástica laboral. Isso faz prevenção de riscos ergonômicos. Mas o risco ergonômico não é só o bem-estar físico, lembra que eu falei? É o bem-estar emocional. Assédios sexual, moral, é risco ergonômico. Cobranças excessivas, além ergonomia. Jornadas de trabalho exaustivas, sem pausa para descanso, ergonomia. Certo? Por isso que agora a gente também precisa falar de saúde mental nas empresas, porque está relacionado aos riscos ergonômicos. E por último, o grupo 5, os dos acidentes, que é a cor azul, certo? O que são esses riscos de acidente, gente? É quando eu tenho uma fonte de acidente, mas que, para que aconteça um acidente, eu tenho que ter um outro fator. Eu tenho que ter uma outra condição para que tenha aquele acidente ali. Por exemplo, aqui na sede, o pessoal da sede sabe, aqui na sede nós temos escadas, no Polo Centro tem escada, não tem? O Polo de Vargem Grande também tem escada. Para chegar nas salas lá de aula, tem que subir a escada. Tem escada. Escada é uma fonte de acidente? Sim ou não, gente? É. Então significa que se eu colocar o pé na escada, vai ter acidente? Não, não vai ter acidente. Para que tenha um acidente ali, eu preciso de uma outra condição. Eu preciso de um outro fator. Quais podem ser estes fatores? Piso molhado, não ter corrimão, não ter que é o nome? Piso ou fita antiderrapante, não ter sinalização. Isso pode ser fonte de acidente. Isso pode ser fonte de acidente. Ou então, um desavisado sentado na escada. Por que você acha que quando o Nurap fala assim, olha gente, não senta na escada, é porque não é para sentar? Não, é porque está na regra do corpo de bombeiros, não pode sentar na escada porque vai ter acidente, tá? Ou então, eu tenho aqui, gente, uma garrafa com álcool, certo? Uma garrafa com álcool. Álcool é perigoso, sim ou não? Sim, ele é inflamável. Mas se eu pegar aqui a garrafa de álcool, vai ter acidente? Não, para que tenha um acidente, eu preciso de uma outra condição, um outro fator. Tem gente, né? Tem restaurantes que, após lavar pratos, talheres, né? Essas coisas, eles esborrifam álcool, né? Para desinfetar, esborrifa álcool. Então, imagina lá o cara lá esborrifando álcool lá, e aí aqui tá o fogão aceso e pum, pronto, vai ter acidente. Ou então passei álcool aqui, deixa eu acender meu cigarro, pum. Vai explodir a cara do cara ali. Então, riscos de acidente é quando eu tenho uma fonte de acidente e uma outra condição para esse acidente. Por exemplo, quem aqui trabalha em área de cozinha? Os que trabalham nas áreas de cozinha, é risco físico ou é risco de acidente, gente? É risco de acidente. Uma panela no chão, não sei, um piso molhado, né? Tudo isso são fatores para acidentes. Tudo bem? Opa, tudo bem até aqui? Tranquilo? Muito bem. Vou passar aqui à frente, tá? Ó, lembra das cores? Gente, eu tô passando aqui, mas isso aqui eu já expliquei para vocês, tá? Ó, risco químico, já expliquei. Ó lá, expliquei. Aqui, mapa de risco, tá vendo? Esse é o mapa de risco. Linhas de produção ou áreas onde você tem riscos altos, médios para alto, você precisa ter mapa de risco, que é exatamente isso que vocês estão vendo aí. A planta daquele andar ou do prédio inteiro, com o nome de cada área, o nome de cada departamento e os tipos de riscos que você tem dentro daquele ambiente, certo? Tranquilo?
Por exemplo, eu trabalho na recepção do hotel. Que risco ocupacional eu tenho? Ergonômico. Eu trabalho na cozinha, acidentes. Eu trabalho no RH, ergonômico. Ah, eu trabalho na linha de produção. Lá você tem risco físico. Tem a galerinha que trabalha na somaplast, né? Tem que usar protetor auricular? Tem que usar óculos? Não sei. Mas protetor eu sei que tem que usar, né? Tem que usar bota específica na linha de produção? Tudo isso é EPI de segurança, tá? Tranquilo o mapa de risco? Quando você for lá na sua empresa, dê uma observada, vê se você consegue achar o mapa de riscos lá, tá bom? Aqui, ó, outro mapa de risco que nós temos, tá vendo? Que interessante. E é dessa forma que você vai ver. Não vai estar escrito lá qual é o risco que se tem. Você vai ter a coloração. Por exemplo, banheiro. Banheiro eu tenho risco ocupacional? Tem. Qual? Qual que eu tenho? Biológico, certo? Tranquilo esse tema? Tranquilo? Muito bem. Gente, tudo isso é para a gente evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Agora, se eu tenho, por exemplo, riscos físicos, químicos, biológicos, geralmente essas empresas elas vão contar com uma comissão importante, que nós chamamos de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É a CIPA que vai trabalhar com todas essas prevenções de acidentes. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Maravilha. Encerramos esse tema. Deixa eu descompartilhar aqui com vocês. Encerramos essa primeira parte da nossa aula. Agora, eu vou passar rapidamente aqui, gente, pelo nosso segundo tema, que é dress code, código de vestimenta. Ah, esse tema aqui ele é muito importante, embora a gente aborde sempre no início da aula com vocês, mas não é para falar de dress code de NURAP. A gente vai falar de dress code, gente, no sentido do mercado de trabalho como um todo, a importância da vestimenta para cada empresa, para cada segmento. Se, Oi? se quiser dar uma pausa, pode deixar que a gente troca de monitor. Ah, tá. Então pode vir aqui, então, por favor. Tá bom. Valeu. Gente, então vou dar uma pausa aqui, virar um outro monitor para dar sequência nessa aula. Um minutinho, por favor. Vou deixar aqui já compartilhado. Agora eu vou para uma reunião. Agora eu vou para uma reunião e outro monitor da sequência nesse tema aqui sobre dress code, código de vestimenta. Gente, segura aí. Beijinhos para vocês, um bom feriado e até a próxima semana, tá? Segura aí. E aí,
Tudo bem, pessoal? Estamos ouvindo? Vamos lá? Bom, a gente vai passar agora por aqui um pouquinho sobre o tema do dress code, tá? Dress code é a maneira em que eu me visto para trabalhar, principalmente para trabalhar. A gente tem pego bastante no pé de vocês, falando para vocês, cuidado com a roupa que vocês usam, né? Porém, o mais importante não é vocês ficarem preocupados se essa roupa é uma roupa de trabalho ou não. O mais importante, é uma roupa adequada para estar no ambiente em que eu estou frequentando, seja ele esse ambiente profissional, seja esse ambiente social, seja esse ambiente dentro da sua casa. Então, a gente vai passar por aqui pelos temas. Vamos lá? Prontinho. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Então tá bom, vamos lá. Bom, primeiro passo, né? Código de vestimenta, o que a gente tem que entender? Que código de vestimenta é um conjunto de orientações sobre como se vestir de maneira adequada ao ambiente de trabalho. Então, a gente vai focar essa questão no ambiente de trabalho. E aí, do lado, a gente já tem aí duas imagens, né? O yes e no, que é sim e não. Essas duas imagens, o que elas nos representam, né? Uma imagem, eu estou mais formal, estou com uma roupa mais adequada para um ambiente onde as pessoas estão juntas para uma troca de conhecimento, troca de saberes e troca também profissional. E no outro lado, eu estou com uma roupa também adequada, mas não para um ambiente profissional, um ambiente de negócios. Eu estou em um ambiente ali mais informal. Talvez no final de semana, num parque, dentro de casa, enfim. É isso que a gente precisa focar. Que roupa que eu estou usando para qual ambiente que eu vou frequentar? Esse toque é o toque mais infalível. É o toque do espelho. Se olha no espelho, quando você colocar uma roupa para sair, para trabalhar, para passear, dependendo do espaço que você for, coloque uma roupa, se olhe no espelho e imagine aquelas pessoas ao seu redor. As pessoas que estão frequentando o mesmo espaço que você ao seu redor. Essas pessoas, no seu imaginário, elas estão praticamente ali com o mesmo estilo de roupa que você, ou você está se destoando muito daquele não igual, tá, gente? Mas daquele nivelamento de vestimenta. Lembrando, claro que cada pessoa tem o seu estilo, tá? Não vamos mudar de estilo. Porém, nós não podemos esquecer que eu, ao entrar numa empresa, estou ocupando um espaço que também eu divido com o outro. E toda empresa tem uma cultura, toda empresa tem normas, toda empresa tem um formato adequado de se lidar. Então, eu tenho que conhecer muito esse espaço que eu estou ocupando por algumas horas para que eu possa desenvolver o meu campo profissional, tá bom? A roupa transmite profissionalismo, respeito e cuidado com a imagem. Então, eu não vou numa reunião, por exemplo, de negócios e vou de shorts,
camiseta mostrando metade do meu corpo, né? Metade do meu corpo à mostra, e chinelo, por exemplo. A não ser que esse negócio seja feito na praia, na areia, olhando para o mar. Mas aí, gente, é raro esses negócios, né? São raros mesmo. A maioria das pessoas ocupam espaços no qual, ao dividir esse espaço com o outro, nós estamos em ambientes fechados, ambientes mais formais, tá? Saber se vestir corretamente ajuda a causar uma boa impressão. Lembrando que mercado de trabalho é, sim, a primeira impressão que fica. Em qualquer ambiente que a gente esteja, eu tenho que saber que eu vou ser visto, vou ser notado, e a primeira impressão é a impressão que vai marcar as pessoas. Todas as pessoas, elas são constituídas de vieses. Nós já viemos cheios de preconceitos. Então, eu bato o olho nessa pessoa, eu já verifico se ela está adequada ao ambiente ou não. Então, é muito importante que eu tenha esse, primeiro, respeito para comigo. E segundo, respeito para com o ambiente que está me acolhendo profissionalmente, tá bom? Então, passando aqui, a primeira impressão é fundamental no ambiente de trabalho. O código de vestimenta varia conforme a cultura da empresa e o setor, tá? Tem lugares que você vai usar uniforme, tem lugares que você vai ter que estar mais formal, às vezes vão pedir para você colocar uma gravata, às vezes uma camisa polo serve. As meninas, cuidado com essa vestimenta dessa parte do nosso colo, porque você pode agachar, você pode ter essa parte do colo muito cavada, e isso é um problema, porque você acaba deixando metade dos seios à mostra, né? Isso não é bem visto. A regata, quando a gente fala de regata, a gente às vezes atribui regata só a homens. Não, nós também. Lembrando, gente, que detalhes são importantes. Eu coloco uma regata. Será que eu fiz a minha higiene de asseio? Será que eu estou realmente de forma adequada? Então, cuidado com as regatas e aconselho, não as use em ambientes assim. Não as use, tá bom? Prefira uma blusinha com meia manga aqui em cima. Ajuda no calor, não precisa ser regatinha, porque vai chegar um momento que eu vou achar que regata e blusinha de fiozinho, que só tem um fiozinho, é a mesma coisa. Não é. Eu vou exagerar porque eu vou falar é a mesma coisa, e não é. Então, é melhor evitar, tá bom? Então, olha, esse conteúdo, ele vai passar sobre o que é o dress code, a questão da CLT, o artigo 465, a importância do dress code, a importância dele nas empresas, a adequação dele ao trabalho e os tipos que nós podemos estar utilizando, né? Formal, esportivo fino, casual e uniforme. As principais queixas, tem um errinho aqui, ó, principais, mas é principais queixas, tá? Outro erro, conclusão aqui, né? Vamos ter uma conclusão sobre isso, as referências e um vídeo, tá? Para quem teve aula presencial, no final dessa aula tem uma dinâmica. Bom, existe um artigo, gente, sobre o Código de Vestimenta, que é o artigo 456-A da CLT, que ele trata especificamente da obrigação do empregado de observar as normas internas da empresa, incluindo o que diz respeito ao Código de Vestimenta que a empresa descreve, tá? Ele foi criado para reforçar a importância do cumprimento das regras estabelecida pelo empregador para o bom funcionamento do ambiente de trabalho. O artigo 456-A da CLT deve, nós que somos empregados de forma CLT, devemos seguir essas regras e essas normas dentro da empresa, que pode incluir código de vestimenta, normas. Essas normas têm que vir de forma bem explícita, bem explicada e bem detalhada para que nós a entendamos. Tem que ser normas legítimas e que respeitem os direitos do trabalhador. Não é só impor. Por exemplo, você vai trabalhar de biquíni. Oi? Como assim? O que eu vou fazer?
Ah, você vai vender produto de cosmética. Eu vou vender produto de cosmética e vou ter que usar biquíni? Não, tem alguma coisa de errada, né? Então, assim, estou indo como um exemplo ao extremo para que vocês percebam a dissonância de uma coisa para outra. Eu vou trabalhar com produtos de cosmética, certo? E vou ter que vestir biquíni? Não tem nada a ver, tá bom? Então, isso é importante. Dentro desse próprio artigo, a gente tem alguns tópicos. O empregador pode definir o padrão de vestimenta dos funcionários. É, minha gente. A empresa pode falar para você: olha, meu amigo, você não pode usar calça jeans. Eu não posso usar calça jeans? Não. Aqui nós usamos roupa social chique, não roupa social esporte. Ah, mas isso é uma discriminação. Não. Não, porque nós não estamos obrigando, a empresa não está obrigando você a ficar com ela. Você escolhe. Assim como se você tiver que usar uniforme e não quiser, você não vai ficar com ela, porque lá a norma é utilizar uniforme. Tá bom? O empregador deve fornecer gratuitamente os uniformes, caso exija o seu uso. O empregador pode incluir logomarca da empresa ou de parceiros no uniforme. Ah, mas eu não gosto da marca tal porque essa marca não me representa, mas ela está na sua roupa do uniforme? Você tem que usar. Caso contrário, você pode sim dar a sua baixa de contrato na empresa, porque você não concorda com essa norma. Tudo bem, você sai. O dress code deve estar alinhado com as necessidades da empresa. Lembrando, eu estou falando de uma forma que parece que eu estou puxando saco só para a empresa. Não! Lembrando, a empresa tem suas normas. Antes de você assinar o contrato de trabalho e aceitar trabalhar lá, ela tem que deixar especificado para você essas coisas. E você vai falar sim ou não no final. É livre-arbítrio, minha gente. Tá bom? O dress code deve estar alinhado com as necessidades da empresa e pode ser por razões de imagem também, tá? Ah, mas eu vendo produtos de maquiagem. Se estiver lá, as vendedoras precisam estar de forma maquiadas, no qual o cliente possa questioná-las sobre aquele produto específico e ela apresentar o produto como o produto de venda. Pode, pode, se tiver escrito bonitinho, você aceitar, que problema tem, né? O dress code deve estar alinhado com as necessidades da empresa e pode ser de razão de mais segurança e outros motivos específicos. As regras não podem ferir direitos fundamentais, como discriminação injusta. O trabalhador tem a obrigação de cumprir essas normas enquanto estiver no ambiente de trabalho, tá bom? Porque o dress code, eu acho que aqui a gente pode fazer um resumo bem importante, né? Dependendo da empresa, transmite profissionalismo, passa uma imagem de seriedade, passa um alinhamento com o que se propõe, o que a empresa propõe, né? Se for um ambiente advocatício, por exemplo, as pessoas andam todas de vestimenta mais formal, né? Se for uma escola, as pessoas utilizam de uma vestimenta mais despojada, né? Não uma vestimenta de final de semana, bermuda de surf, camisetinha regata, essas coisas, não. Top, não. Usa-se um jeans, um tênis, uma camiseta, eu posso me vestir dessa forma. Tem empresas que, meu, tênis você não pode usar. Existem empresas que exigem o sapato, tá? A aparência, muitas vezes, é sim a primeira impressão, pessoal. Sabe, nós somos um produto no mercado de trabalho, sabe? A gente tem que olhar para esse produto, não só para a marca dele. E o ambiente de trabalho é um mercado que nos vende. É isso que a gente precisa entender. Eu gosto do campo da logística, quando eu trago esse campo da logística
para o campo da empregabilidade, eu faço muitos links, porque tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? Então, eu sou um produto, eu não quero ser um produto de fim de prateleira, muito menos inacessível. Eu quero ser um produto no qual aquela pessoa que for me adquirir, que é o emprego, lá no mercado, que é o mercado de trabalho, possa me ver, possa poder negociar comigo, possa me levar e que ela goste desse produto. E que esse produto seja um produto que seja apropriado para aquela pessoa. Então, é isso. Eu gosto muito desse link que a logística faz com a empregabilidade. Em certos setores, o uso correto do vestuário é essencial para garantir a segurança, lembrando das IPIs, né? Tem espaços, por exemplo, hospital. O jaleco, ele é uma EPI sim, gente. É uma vestimenta de proteção, de segurança, enfim, né? Ah, unificar a imagem que a organização comunica por meio de seus colaboradores. As pessoas precisam alinhar a sua própria imagem à empresa como uma forma de cooperar para a afirmação da sua missão e valores, tá? Então, prestem bastante atenção aí nas empresas que vocês estão, a vestimenta, porque nós temos sim recebido das empresas de alguns jovens, para que a gente fale sobre isso, para que a gente peça para eles se adequarem adequarem a sua vestimenta ao ambiente. Isso tem vindo para nós. Então, faça o teste do espelho. Lá na sua casa, pegue um espelho que você possa se ver por inteiro, pare na frente desse espelho, se olhe. Mas ao se olhar, imagine que do seu lado tem um monte de gente na sua empresa. Aí, sabe por que esse treino é legal? Porque você vai começar a visualizar as pessoas que estão na sua empresa. A maioria se veste de que forma? Né? Então, eu tenho que estar adequado a esse ambiente. Na dúvida, gente, pergunte para o seu supervisor, para o seu superior, sabe? Releia as normas de conduta da sua empresa, principalmente essas normas que regem o tópico da vestimenta, sabe? Comunique-se, é o mais importante. Cada empresa possui sua cultura e as suas expectativas. Então, eu crio uma expectativa sobre você. Eu contrato você já com uma expectativa de que você vai dar certo, que você vai se adequar, que você vai crescer, que você vai ser produtivo, né? Então, eu crio essa expectativa. De repente, você passa uma semana de boa e aí você chega do nada com uma bermuda para trabalhar. Eu falo, oi, não contratei você. Eu contratei a outra pessoa que não veio de bermuda. Então, é muito importante isso, tá bom? E outra, uma coisa que eu comento muito, cuidado, muito cuidado. Normalmente, numa empresa, a gente pode estar falando com uma pessoa que é efetiva, que está num cargo superior, e aí, de repente, a gente está conversando e tal. Cuidado. Não ache que você está criando amigos no ambiente de trabalho. Gente, isso é perigoso demais. Por quê? Porque a partir do momento que você cria um pouco mais de pessoalidade com o seu colega de trabalho, você vai confundir as coisas. E as coisas não podem estar confundidas quando se refere a colegas de trabalho. O profissionalismo tem que estar em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Eu posso conversar com aquela pessoa sobre a novela? Posso, claro que eu posso, não tem problema nenhum. Eu posso conversar com aquela pessoa sobre um show que vai ter, o teatro, sabe? O lançamento do filme do Diabo Veste Prada 2. Posso? Posso. Mas cuidado, porque na segunda-feira, quando essa pessoa chegar e falar com você alguma coisa, você não pode chegar para ela e falar assim, nossa, o que você tem? Calma. Não. Peraí, ela sempre te tratou assim? Não foi um momento de mais aproximação que deu liberdade a vocês de se tratarem fora do profissionalismo? Isso é perigoso. Então, cuidado, tá bom? Se você tem um superior,
Mantenha essa distância de coleguismo profissional, que é muito importante dentro do ambiente de trabalho. Se essa amizade sair das portas para fora da empresa, cuidado, é perigoso, tá? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que eu estou indo para um ambiente para trabalhar, não é para fazer amigos, não é para me relacionar, de forma pessoal com essas pessoas. Tá? Eu quero ter um crescimento profissional, eu quero uma oportunidade de me desenvolver, eu quero fazer negócios. O ambiente profissional é para você fazer negócios. O que você oferece com o que te pagam, tá? Então, por isso que é muito importante respeito, profissionalismo e a flexibilidade também, se caso tiver que usar uniforme, né, minha gente? Qual o problema que tem? Ah, não posso ir de jeans. Qual o problema que tem? Ah, não tenho dinheiro. No primeiro mês, sim. No segundo, o que que você fez com o seu dinheiro? Ah, mas a empresa é obrigada a dar. Veja as normas da empresa primeiro. Converse com o seu RH. Enfim, se informe. Aqui nós temos um videozinho para que vocês possam assistir. Clicando aqui, vocês podem assistir. Vamos assistir? Deixa só eu compartilhar. Deixa só eu compartilhar esse daqui com vocês, tá? E espero que vocês estejam assistindo esse que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Gosto assim.
Pessoal, acho que vocês não estão ouvindo o vídeo, mas eu vou deixar junto com a aula aqui no, no YouTube para vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Vamos lá, voltar para nossa aula? Aqui, ó. Tá? Importância e adequação do ambiente. Ambientes mais formais, como escritórios corporativos, é apropriado utilização dos trajes sociais ou business formal, tá? Vocês estão vendo lá, né? Voltando, olha só, tá? Aqui a gente tem outro que é um pouquinho mais casual, mas olha que bonitinhos, tá? E, claro, a forma como você se veste diz sobre quem você é. Isso é muito importante, tá bom? Lembre-se de que se vestir de acordo com a cultura da empresa demonstra respeito e integração. Seja uma pessoa adaptável, seja uma pessoa que se adapte a mudanças, porque às vezes você pode entrar numa empresa que você não usa uniforme, mas daqui a pouco você tem que usar. E aí, como que a gente vai fazer? Você não vai trabalhar lá? Você não vai querer ter uma carreira dentro dessa empresa porque tem que usar uniforme? Não. Isso, gente, é adaptação. E é muito importante essa adaptação, tá bom? Peço que vocês olhem aqui, olha, é muito importante que vocês deem essa continuidade nos slides, tá? Revejam esses slides, quero dizer, porque eles são muito importantes para o nosso dia a dia, que as coisas não fiquem só nessa aula. É sobre isso que eu quero que vocês entendam, que vocês não fixem somente aqui, essa aula, o interesse de vocês em conhecer um pouco mais sobre vestimentas para esse universo do trabalho, tá bom? Aqui você tem os tipos de dress codes, passando por todos eles, tá? Importantíssimo, ok? Fiquem atentos, muito atentos nos detalhes e em tudo mais, tá? E aí eu volto a falar. A dúvida, pergunte ao RH ou observe como seus colegas se vestem. Eu estou falando isso já há um tempo, né? Fique atento quanto a isso, tá bom? Aqui tem mais referências de vídeo. Peço que vocês observem como que vocês estão se vestindo. E detalhe, no NURAP também. Eu parei aqui um pouco para falar sobre as vestimentas que vocês usam no NURAP. Pessoal, vamos dizer que na empresa vocês não utilizem calça de moletom, que vocês não utilizem bermuda até o joelho não é acima e nem precisa ser abaixo, porque abaixo do joelho já é uma calça capri, mas acima do joelho é shorts. Bermuda até o joelho. Vamos dizer que na empresa você não usa bermudas, que você na empresa não usa camiseta, né? Falei. Vamos dizer que você não tem esse traje. Você pode vir aqui? Pode. Desde que você esteja vestido de acordo com as normas e procedimentos, que não são nós do pedagógico que passamos. Você assina no seu contrato. Muitos jovens acham que aquelas normas de vestimenta que tem lá respeito e etc., somos nós que inventamos. Não, está no seu contrato. O que a gente faz é reforçar todas as manhãs e todos os dias no CCI quando você está conosco. Por quê? Porque eu não entendo, Agatha? Não, gente, é uma lembrança do que você já sabe e também a gente não pode se esquecer que todos os dias entra e sai pessoas da simultaneidade, do CCI, né? Tem pessoas que faltam 2, 3 dias e esquece da vida. Chega no NURAP com uma camisa do Brasil e fala, mas não é time.
Gente, aquela camiseta amarela com o símbolo do time do Brasil de futebol é o quê, então, gente? Por favor, eu acho que a gente tem que fazer o teste do espelho. Fez o teste do espelho? Dá uma lidinha nas normas e procedimentos que você tem no seu e-mail, porque você assinou um contrato com o NURAP. E ela está lá, tá bom? Lembrando que o não cumprimento dessas normas, não só do NURAP, de qualquer espaço que estabeleça normas, você não cumpriu as normas, você está abrindo a brecha de entrar no desligamento daquele processo, seja ele de aprendizagem, seja ele de trabalho, seja ele até de estudos. De repente, você tem que usar um uniforme para entrar numa faculdade que você não usa. E aí? Você pode ser impedido de frequentar aquele ambiente, por mais que você pague. Né? Então, é importante a gente entender isso. E não levar para o coração, gente. Isso é negócio. Tá? Da mesma forma que dentro da sua casa, você tem normas e as suas visitas, ao chegar na sua casa, tem que, no mínimo, se comportar, chegar, entrar na sala, ou na área, ou na cozinha, não importa, e ser convidada a integrar outro cômodo. Não é sair andando pela casa da pessoa como se fosse a nossa. Isso é uma falta de educação tremenda, tá? Eu aprendi na minha vida que, primeiro, para você entrar na casa de alguém, a pessoa tem que te convidar. Você não se convida para ir na casa das pessoas. Isso é muita falta de etiqueta, eu digo, tá? E segundo, chegou na casa da pessoa, fique em pé. Enquanto ela não falar para você onde é que você pode se sentar, fique em pé. Fique em pé. Ah, mas eu já fui. Gente, eu tenho amigas de infância. Eu não vou na casa delas e sento se elas não me convidam. Tanto que elas já sabem, elas nem ligam mais. Elas falam, tá, senta aqui, vamos lá na cozinha. Aí eu sei que eu tenho que ir para a cozinha. Fui convidada para ir para outro cômodo. Saio da sala, vou para a cozinha com ela. E eu sei que eu vou sentar numa cadeira. E ali a gente vai conversar, vai fazer uma comida juntas e etc. Né? Então, é muito importante. E se a pessoa chega para mim e fala, Agatha, vem cá, vamos lá no meu quarto que eu vou ver se eu acho aquela blusa lá que eu te falei. Eu não vou chegar sentando na cama dessa pessoa. Pode ter certeza. Mas isso é etiqueta. É etiqueta de saber que eu vim da rua, não vou sentar na cama da pessoa. Ali é o lugar em que é o lugar mais íntimo daquela pessoa. Enfim, mas cada um segue uma etiqueta, né? A gente já até sabe que existem etiquetas caras e existem etiquetas do braço. Aí fica com vocês para entender esse trocadilho. Essa é a dinâmica que foi passada durante a aula presencial. Espero que vocês entendam que essa aula de dress code é importantíssima. Baixe ela, sabe? Daqui uma semana ela estará lá no blog. Ô, professor Diogo, poste no blog essa aula de etiqueta, porque vai ficar disponível para todos vocês. E eu espero que vocês usem como se fosse um caderninho de consulta. Exato. Porque o dia que você for um bom empresário, um bom gerente, um bom líder, você não vai gostar de falar com uma pessoa que está se trajando de forma inadequada. Você vai falar, não vai rolar. Sabendo que você um dia já não cumpriu essa norma no mercado de trabalho. Então, vamos mudar esse rumo aí. Eu sou uma pessoa que já entendo esse posicionamento de vestimenta. Então, no futuro, eu posso sim me negar a falar com uma pessoa que não se traja direito na minha frente, ou posso me encantar por outra que sim. Tudo começa por aí. O comportamento humano e a forma que a gente se veste tem muito e diz muito sobre quem nós somos, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido uma excelente explicação de aula com o monitor Tiago. Eu peguei aqui no finzinho e vou explicar. Ele teve uma reunião, mas essa reunião é muito boa para todos nós, tá bom? É um alinhamento de
coisas que vai sim respaldar na gente de forma positiva aqui no NURAP, e eu espero que vocês se apropriem dessa questão da vestimenta. Eu sei que é chato ficar ouvindo, mas, gente, é verdade. Isso faz muita diferença, tá bom? Que vocês tenham aí um bom feriado, uma boa ponte de feriado, né? Que vocês retornem para o presencial. Pessoal, por favor, pare de faltar. Estão havendo desligamentos por excesso de falta da sua parte. Não falte, vocês têm aí o contato da Andressa, vocês têm o contato do pedagógico, que é o meu. Ágata, manda para mim, mas não falte, tá? Os desligamentos por questões de falta estão acontecendo, são excessos de faltantes, e a gente precisa entender que no NURAP faz parte do contrato, tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição, um beijo gostoso em todos vocês e até qualquer hora. Tchau, tchau!